Bom, pessoal, primeiramente aí, bom dia. Meu nome é Renzo Notitelli, eu sou instrutor, fundador aí junto com o Luciano Ramalho do site python.pro.br, tá aqui na camisa. Quem quiser aí ver um curso de Python bacana aí na web, dá uma visitada lá no site. Mas aí a primeira coisa, né, queria ver se você achou que ia participar de uma palestra, né? Se você achou errado. Na realidade eu vim aqui mais bater um papo com vocês mesmo, tá? Meu computador quebrou aí no caminho, então vai ser aqui no celular mesmo, tá? Na verdade eu queria já começar fazendo uma pergunta. Eu estou falando que eu quero estabelecer um diálogo. O que vocês estão fazendo aqui? Tipo, por que vocês viram esse título aqui de comunidade fazer dinheiro e entraram aqui? Tô perguntando, não é retórico não, é realmente... Aumentar o espírito capitalista nosso. Tá. Opa, eu vou dar trabalho para quem não tem ninguém com outro microfone. Então eu vou... Tem aqui. Agora tem que ter uma pessoa também. Peraí, então vai aqui mesmo, não tem problema. Vamos. Não, acho que não só a questão de capitalismo, mas é unir algo que você pode estar contribuindo com as pessoas e também com isso ter uma forma de você viver disso. Muito legal. Diferente aqui, ó. Vamos ver. Eu acho que quem entrou aqui é tipo assim, comunidade é muito legal. É maravilhoso, dá uma sensação muito gostosa, mas não bota comida na mesa. Como é que a gente concilia as coisas? Excelente aí, pessoal. E eu vou dizer que esse tipo de pergunta aí que o Léo falou, eu já passei muito por isso de, na verdade, continuamos sempre passando em todo o processo, não tem nada resolvido na vida, mas eu acho que essa é a questão que o Léo falou. Comunidade é muito legal. Quem já se propôs a se voluntariar para fazer um evento sabe o trabalho que dá. O Ícaro não tá aí, que pena, mas o cara para assumir aqui a organização junto com o time dele, bicho, é um trabalho danado, é uma doação danada, né? E aí tem alguns aspectos que eu não sei se são culturais, então por isso que eu falei que eu não vim aqui da receita de bolo falar o que, mas colocar esse questionamento porque eu senti algumas coisas na comunidade. E aí eu vou tentar contar aí alguns casos assim do que eu passei, e aí eu vou observar como eu fui observando as coisas e trocar uma ideia com vocês. Por exemplo, nessa pegada aqui, a gente foi fazer uma live, a gente faz live lá no canal do curso toda quarta-feira, 8 horas, e aí a gente foi falar de teste, e aí eu lembro da galera, né? Teste, o Eduardo Mendes, eu já trabalhei com qualidade, mas o Eduardo Mendes trabalha com isso há muito tempão, falei, vou chamar o Eduardo Mendes. Todo mundo aí conhece o Eduardo Mendes? Não? Ninguém? O cara tá famoso agora, ninguém. O cara faz live toda segunda-feira. Live Python. Alguém conhece o canal de live do Python? O nome dele é Eduardo Mendes. Eu vou dizer que eu tenho esses problemas às vezes também, né? Eu sei o livro, mas não sei quem é o autor, né? Mas enfim. Aí chamei o Eduardo e aí foi engraçado, porque antes da live, você tá lá na preparação, uns 20 minutos antes, meia hora antes para se preparar. E aí você vê até o contexto ali, né? Pediu comida antes, a comida não chegou do Eduardo, e aí ia começar a live, o cara foi jantar lá para 11 horas. Mas o antes foi interessante. Porque eu cheguei, e aí, Eduardo? Como é que você vai monetizar isso aí? Como é que você vai deixar esse negócio sustentável? Aí ele olhou assim para mim, eu estava até batendo um papo no bar com ele ontem, e até pedi a permissão aqui para contar o caso, né? Ele falou, manda bala, eu falei, mas e aí, como é que você vai monetizar? Ele falou, mas... eu faço os vídeos porque eu gosto, né? E aí eu gosto de fazer um pouco de papel de advogado do diabo, até porque eu faço isso internamente comigo. Eu falei, mas não entendi, você precisa fazer o que você não gosta para ganhar dinheiro? Né? Tipo, tem que ser ruim, né? E aí ele, não, mas aí, até a gente conversou antes, mas aí eu não vou conseguir de repente ajudar os outros, porque se eu cobrar, tem muita gente que não vai entrar no curso, né? E aí eu não vou atingir tanta gente, né? Então esse foi o caso do Eduardo. Eu falei, cara, Eduardo, eu acho que eu já fiquei um pouquinho nessa pegada, mas estou começando a tentar ver as coisas justamente. O Hélio falou, do ponto de vista um pouco mais capitalista, mas digamos um capitalismo mais suave, porque tem coisas que acontecem aí, né? E eu acho que às vezes acontece, isso é muito maltratado por muita empresa, e aí você fala, cara, empresa, se o objetivo é fazer dinheiro, aí o negócio é ruim, eu sempre sou maltratado, tenho que ficar ligando lá na net toda hora para cancelar, para melhorar o sinal, me deixam 20 minutos no telefone. E eu não sei se rola essa coisa cultural do quase ganhar dinheiro é feio, né? E o cara não consegue conciliar, que é o que o Leonardo falou. E aí o que eu fico sempre avaliando quando eu vou conversar com as pessoas é como é que elas viabilizam os projetos das coisas que elas querem fazer. Porque fatalmente, na maioria das coisas, quando você estuda lá um pouquinho de finanças, você sabe que não tem nada de graça, bicho.
Vocês estão aqui e alguém está pagando a conta. Alguém está pagando a conta sempre. E aí eu fico avaliando quem é que sempre está pagando a conta. Como é que o cara viabiliza o que ele está fazendo. E aí, além do Eduardo, eu já bati um papo muito na época com o Masanori. Pessoal, o Masanori vocês conhecem, né? Python para zumbis aí, a obra aí mais conhecida, né? Masanori. E eu me lembro que ele estava viajando o mundo inteiro, até tem uma outra palestra que eu falo sobre isso, o Masanori viajando pelo mundo inteiro. Eu falei, como é que o cara está viajando o mundo inteiro aí? Virou cidadão do mundo. Aí, o que eu fiz, né? O pessoal falou assim, a FATEC paga, né? Que ele dá aula na FATEC, e eu estava dando aula na FATEC. Eu falei, opa, né? Mas o que eu sei é que também a lenda, né? É igual o telefone sem fio, né? A lenda vai, alguém, sei lá quem começa o telefone sem fio, mas ele vem, aí eu fui lá direto na fonte. Falei, ô Masanori, o que você está fazendo aí para viabilizar? Você ficou rico, ganhou na cena aí, a gente não está sabendo e tal. E aí ele falou qual que era o esquema dele. O esquema dele, tanto para viajar, que sempre era com ajuda de custo, e foi assim que também eu viajei, conheci Canadá, Estados Unidos, sem gastar R$1, né? E aí entendi como é que ele viabilizava a questão das viagens, mas também, infelizmente, o Massa não está aí, mas também como é que ele viabiliza vir aqui e dar um curso hoje, e está dando curso também pelo Brasil inteiro, vocês veem, toda hora está rolando um web crawler para jornalistas de raspagem de dados, etc. Então como é que o Marcelo está fazendo isso? Né? E aí eu vou batendo esses papos, e aí eu fui entender, ele falou, olha, na FATEC eu entrei antes, bem no início, e aí o sistema da progressão de carreira não dependia de título, eu não tenho doutorado, porque né, mundo acadêmico é título, salário, né? Título, salário, você tem um doutorado, ganha X, você tem um mestrado, ganha Y. E ele falou, mas como eu cheguei no início, quando teve a transição dessa carreira ainda na FATEC não era assim, não era por título, mas virou. Mas por conta do tempo que o Masanori estava lá, ele conseguiu ser comparado ao título de doutor e aí ele consegue, de certa forma... Então, a minha questão é a seguinte, quem é que estava pagando a conta? Então, quem é que está pagando essa conta é o trabalho do Masanori na FATEC. E aí ele doa o tempo dele para vir fazer o que ele quer fazer, o que ele ama fazer. Que, cara, você vê o Masanori dando aula, é de brilhar. Você vê que o cara está fazendo o que ele gosta, né? Inclusive na FATEC. Então, ele está conseguindo fomentar isso lá na FATEC. E foi aí que eu parei para pensar. Você tem várias formas de financiar aí os teus projetos. Você pode falar, eu quero ajudar o mundo, tal. A gente já viu aí, teve uns casos, eu não vou citar nome, mas também teve. Pô, o cara tá querendo ajudar o mundo, mas pô, tá sem a grana para voltar para casa de ônibus. Assim, para ajudar o mundo, a primeira coisa é você tá forte, né? Você viabilizar o projeto que você quer fazer, inclusive do ponto de vista financeiro. E aí foi quando eu fiquei meditando sobre isso, porque, como eu falei, eu também como Masanori, eu descobri o que eu quero fazer, eu adoro dar aula, cara. E eu faria isso de graça. Se eu tivesse aí fosse um Bill Gates da vida, que ele criou lá a fundação de Meli, eu ia continuar dando aula, fazendo o que eu estou fazendo online. Né? E aí para mim entrou muito essa questão também, digamos, essas contradições internas, igual o do Eduardo falando, mas eu gosto de fazer isso, é isso que eu quero fazer, e aí, cobro ou não cobro? Como é que fica essa questão? Né? E aí, pelo menos do meu ponto de vista, o que tem acontecido? Eu acho que se você está, de repente, por exemplo, o meu caso específico com o Luciano, estou colocando um curso, qual que é a proposta de valor? Colocar o cara no mercado. E aí, eu já ouvi muito isso, mas R$1.500 é muito caro, por que o cara não compra na Udemy? Eu falei, não tem problema, você pode comprar o curso na Udemy. Só que eu não quero colocar um vídeo lá e não te conhecer. Porque não é isso que brilha no meu olho, eu quero te conhecer e conseguir te servir melhor. Então é legal hoje ver a galera que está aqui, tá aí, e às vezes não é nem aula, isso que é engraçado, né? Nem aula, às vezes é só interação. Então tá aqui o Fabrício hoje, né? Por exemplo, está aqui de exemplo, um aluno lá da Python Pro, que a única coisa que eu fiz para o Fabrício só pediu lá acesso aos vídeos, dei acesso aos vídeos do Fabrício, porque o Fabrício estuda sozinho, basicamente nunca vi precisar de mim assim por questões técnicas. Mas um dia a gente se encontrou lá no evento, ele falou da história dele, eu falei, cara, bota uma palestra, você tem que falar sobre isso. E aí foi legal porque isso teve impacto de certa forma aí na carreira dele, tá vindo hoje aí, né? Isso aqui pode falar hoje, né? Então tá. Então ele tá aí, tem promoção lá na empresa dele e, a palestra passou para Python Nordeste, tá aqui na Python Nordeste com a empresa pagando. Então sempre alguém tem que estar pagando. Diga? Python Brasil. Python Brasil, Python Nordeste, Mas é no Nordeste, né? Então, aqui em Natal. E, aí vejo hoje, estava conversando ali com o Alisson ali fora, estava trabalhando com o VB lá na empresa dele e tal, surgiu uma vaga para trabalhar com Python, etc. E lá a gente, às vezes, trabalha com essas coisas de, cara,
Presta o negócio. Ah, não sou bom, não sou. Presta. Por isso que fica aqui a mensagem de não faça trabalho de RH. Eu falei, você trabalha para RH para avaliar os outros? Está ganhando para isso? Não está. Então, o teu papel é só prestar. Se você é bom ou não, quem tem que avaliar é o RH. E aí é legal ver o cara lá, deixou de trabalhar com o VB, que é uma coisa que ele não queria, está trabalhando lá o quê? NLTK, Machine Learning, está tendo que aprender Flask, está aprendendo o que ele queria aprender. Então são esses impactos que eu fiquei imaginando. Eu falo, cara, ou até mesmo o River, professor de filosofia que queria mudar de área. Né? Aí eu fico pensando, qual é o valor desse cara? Agora ele está trabalhando na área, eu fiquei fazendo as contas, falei, cara, com 7 dias de trabalho esse cara pagou o curso. E eu entreguei o valor para ele. E você não precisa ser uma empresa, né, de atendimento, você não precisa ser a NET. Você pode fazer as coisas direito. Por exemplo, uma coisa que eu sempre odiei, marketing do Polishop. Vem aqui é o produto mil maravilhas que vai vir tal, e não é. Então você está vendendo uma coisa que não é. Você não precisa fazer isso. Você pode fazer ali o marketing, pode fazer um funil de venda, mas porque você sabe que o que você vai entregar vai gerar valor para a vida do cara. E se não gerar, devolve o dinheiro e tá tudo certo. Mas por quê? Porque é sempre a parte de servir. Então, a única coisa para mim, e essa acho que é uma das poucas coisas que ficaram mais assertivas para mim, é a forma com que eu estou viabilizando esse projeto. Em vez de eu ter que trabalhar 40 horas por semana, na hora que o projeto começa a ficar mais viável, eu vou lá na empresa e falei, olha, estou precisando de 8 horas, preciso trabalhar só 32. Preciso de um dia para mim por semana, para eu conseguir servir melhor a galera do curso. E aí a coisa vai andando desse jeito. O financiamento agora está vindo em boa parte dos alunos que estão sendo beneficiados pelo curso. Aí a questão do Eduardo também, qual foi? Não vou atingir tanta gente porque você cobra. Eu falo, cara, não é a empresa da NET, você está lá, por exemplo, a empresa de 2 pessoas, no meu caso, para você tomar certas decisões é muito rápido. Você manda um WhatsApp aqui pro Luciano e está resolvido. Aí você vê aí, só vou dar um exemplo de coisas que você pode fazer, digamos, putz, eu estou preocupado com o social, beleza, você viabilizou, digamos, ter esse tempo para dedicar aos outros? O que você pode fazer? Por exemplo, eu vi aí um dia, foi no grupo de Telegram da Python Brasil, o menino falou, olha, eu gosto aí dos cursos gratuitos porque eu não tenho condição de pagar e às vezes eu estou na faculdade de TI e às vezes eu não tenho dinheiro para o ônibus para ir. Beleza, aí ele falou, e a única saída para mim são os cursos gratuitos. E aí ele falou, eu pretendo depois fazer um curso do pago do cara para, digamos, retribuir. Né? Então, cara, você vê um negócio desse e fala, pô, o cara tá querendo estudar, tá querendo ir, e eu posso entregar esse valor para ele. O que eu posso fazer? Mandei a mensagem, a primeira mensagem que eu falei para ele, falei, olha, de repente pode não ser só curso gratuito. Porque eu, quando eu tive que fazer vestibular, eu fui ajudado muito. Falei, olha, não tenho condição de pagar, quero entrar numa faculdade. Na empresa mauzona, do empresário mauzão, digo, olha, não tenho condição de pagar. O cara falou, vem aí, vem estudar. Porque se o cara também tem uma ideologia, ele não está fazendo aquilo só pela grana, mas é um negócio que o cara gosta de fazer, e ele vê alguém com vontade, e que ele vai ver o crescimento e o potencial dessa pessoa depois, cara, você faz outro acordo. Não fica limitado na grana também. Eu já falei da viagem da outra vez, que o pessoal falou, não precisa de grana para viajar. Não precisa, vê os outros jeitos. Pergunta para o cara de um curso que você está querendo fazer e está sem grana, fala, olha, e aí? Como é que a gente pode viabilizar aqui uma forma diferente? E eu mandei uma mensagem lá para o menino, eu falei, olha, primeiro mandei no grupão, falei, olha, tem outras formas, conversa com a pessoa. E depois eu mandei a mensagem para ele, falei, olha, vem aqui, entra no curso, na hora que você conseguir estar empregado, se eu conseguir te entregar o valor, porque aí diminui também o risco para o cara, se eu conseguir te entregar o valor e você conseguir se empregar depois, aí você me paga. Não conseguir, tudo bem, está tudo certo. Então eu não sei, eu tenho ficado tranquilo com esse tipo de digamos, eu não sei se eu estou querendo convencer vocês ou se eu já quero me convencer também. Vocês acham que faz sentido isso? Quem cala consente, é isso? Beleza. E para mim essa questão ficou muito resolvida e eu falei, pelo menos para mim, eu falei, Eduardo, sei lá, eu parei para meditar um tempão, eu acho que eu já passei pelas mesmas coisas do Eduardo, né, de pensar nisso, pô, mas tô fazendo o que eu gosto, servindo melhor e ganhando para isso. Esse é o mundo ideal. Você não pode ficar, não, mas eu estou me aproveitando. Não, cara, é só uma troca para você viabilizar o projeto, tá? E aí uma outra coisa que eu vi organizando a Python Brasil, que eu gostaria na verdade de novo fazer uma pergunta para vocês quais são os papéis, qual é o papel
das empresas aqui na comunidade, em particular? Pode ser a Python, mas em geral Python Brasil. Qual que é o papel das empresas aqui? Como é que vocês imaginam aqui o papel das empresas? No evento, na comunidade, mas pode ser no evento. Empresa, então, procurando muito a parte de RH, né? E até eu quero tocar um pouco na questão do, por exemplo, do próprio Eduardo, que colocou a parte da inserção social, né? Que o pessoal, eu me lembro que teve um pseudo problema na Python Brasil, o pessoal às vezes não vê o por baixo ali dos panos, né, a coisa acontecendo, que inclusive foi o Massanori que deu uma ideia. O Massanori tinha ido para PyCon na Itália. E aí ele falou, pô, teve uma ideia legal lá que eles fizeram um Lightning Talk de empresa. Então, em vez de você ter uma palestra inteira de uma empresa, o cara vai lá na Lightning Talk de 5 minutos para dizer o que a empresa faz, tal, estamos contratando, tudo muito rápido. E lotou a sala lá na Itália. Porque aqui eu acho que a gente tem um problema também. Toda semana eu recebo alguém assim de empresa, olha, estou precisando de gente para trabalhar. Está com falta no mercado. E toda semana, por exemplo, o menino mesmo que entrou no curso que eu falei, ele falou, como é que vocês conseguem vaga? Tipo... Aí eu, cara, o que está acontecendo que a gente não consegue unir essas duas pontas aqui? O que de cabuloso está acontecendo aqui que a gente não está conseguindo unir essas duas pontas aqui de empresa e o cara que quer trabalhar? E aí, mas aí o que acontece? Fica essa coisa de, por exemplo, aqui a gente tem a filosofia de, bom, o cara é patrocinador, mas ele não tem uma vaga garantida, ele vai concorrer a uma vaga garantida, não tem vaga garantida para palestra, né? Não sei se todo mundo sabe, a política costuma ser essa. Você não tem a vaga garantida, você vai concorrer com todos os outros palestrantes, não interessa se a tua empresa patrocinou ou não, né? Só que aí a gente quis fazer o Lightning Talk, voltando, e aí eu falei, putz, vamos fazer, tal. E aí, cara, por trás uma galera, não, mas que absurdo. O único momento democrático da conferência e coloca a empresa para falar, né? E aí eu também parei para meditar sobre isso, porque eu estava na organização, aí eu fiquei pensando, bom, mas a empresa vem aqui, cara. Tá querendo gente, o que é bom para a comunidade, certo? Porque vai viabilizar vários projetinhos de vocês, como viabiliza o do Eduardo, como gente que trabalha para a empresa e vem aqui e está se voluntariando para fazer o evento. Então a empresa vem, para mim esse é o papel, primeiro que está viabilizando. Se não tivesse empresa e vagas, possivelmente não ia ter tanta gente aqui hoje. E ainda vem com uma parte importante, que é sempre, não tem a questão de quem paga as coisas. Quem é que paga essa Python Brasil aqui? Vocês já tiveram curiosidade de chegar na Python Brasil e destrinchar o orçamento da conferência? Alguém já fez isso? Daqui? Ninguém? Então vamos falar em números. A Python Brasil de São José, por ser no interior, foi uma Python Brasil mais ou menos barata. Ela custou 135 mil, se eu não me engano. E foi barata, assim. Se você vai para a capital, você acha que você vai morrer aí no mínimo de 250 a 300 mil. Tinham 300, vamos arredondar para 300 pessoas participando do evento. O ingresso era lá, começou em 150. Dos 130, sabe quanto era a grana do ingresso? Ou seja, quem estava participando bancou uma parte. Que parte que era essa? Bancaram 30 mil reais de 130. E aí quando você não pensa na parte da empresa, do que ela também está fazendo de bom, ela não está vindo aqui pegar a gente, que vai ser uma coisa boa, e ela está pagando praticamente aí 70% do evento. Se não fosse a empresa, quanto é que ia custar o ingresso? De 150 ia para quanto? Isso. Para você fechar ali no 0 a 0, você ia cobrar 650 reais. E aí, a inclusão da galera que vai vir, quem é que vai vir quando o ingresso fosse 650 reais? Né? Então, fica assim a minha provocação para essa galera. E na época eu ficava muito quieto, e eu sempre fiquei muito quieto, porque eu falei, cara, eu acho que a comunidade inteira pensa mais ou menos dessa forma, porque às vezes a galera é mais barulhenta quando tem, assim, digamos, alguns valores diferentes do seu, e eu me lembro que eu tinha ficado meio quieto um tempão. Até que uma hora eu falei, cara, eu vou propor aqui esse papo para discutir. E até o que me motivou foi o seguinte, eu estava colocando lá o meu módulo Python Buds do curso, o primeiro módulo meu, e eu deixei aberto, porque eu falei, cara, o cara já aprende o básico de orientação a objetos e eu estou contribuindo com a comunidade também. O cara tá lá, os vídeos estão gratuitos e o cara pode acessar e ver. E aí eu lembro que eu
comecei a postar, toda vez que saiu um vídeo lá, eu comecei a postar no grupo do Facebook. E aí até me taxaram lá de spam no Facebook. Eu falei, caraca, bicho. A única coisa que eu conheço os moderadores, né? O padre, mas o cara viu aí, Renzo, se liga aqui, pô, tu foi taxado de spam aqui. Eu falei, caramba, cara, eu achei que eu já tinha contribuído aí a minha parte, já fui bicarruna. Em geral, bicarruna muitas vezes tem que ir pro psicólogo depois de organizar a conferência. Eu falei, eu acho que eu, já coloquei 103 vídeos gratuitos de Happy End no passado, quando eu conversei com o Massanori. Tô colocando um módulo que é gratuito agora e, será que eu tô de spam mesmo? A única coisa é que pode ser que esse cara não é meu cliente, mas sei lá, não precisa me marcar de spam lá não, cara. Tipo, de repente você já tá safo aí na vida, mas tem gente que precisa. E que eu tô servindo, pelo menos eu vejo que bem, até pelas amizades que eu faço dentro do curso, né? Então pra mim fica essa provocação gravada aí, pra galera tentar pensar nisso, principalmente o que eu paro hoje em dia, é quem é que tá pagando a conta. Porque pra mim, o Eduardo, quando ele fala que ele não vai cobrar dos outros, ele está pagando a conta 2 vezes lá. Porque ele tem que trabalhar na empresa 40 horas, pedir a comida que não chega, jantar às 11 horas da noite, e eu acho que se ele quisesse cobrar por isso, seria uma escolha dele. Não tem nada de mal ou ruim nisso, é um modelo que ele escolheu de repente viabilizar dessa forma. Como o Massanori também, pô. Massanori, se ele falasse agora em cobrar um curso aí de web crawler, depois de tudo que ele fez, cara, eu acho que ele está com bastante crédito, né? Acho que até mesmo o Ducos lá, a gente trocou uma ideia de, como é que está se viabilizando o projeto do Serenata de Amor, que todo mundo acha legal, mas e aí, vai só no amor? Vamos ficar fazendo isso de graça? Não, né? E aí você sabe, quando vai só no amor, o cara não tem, às vezes, putz, eu tenho que fazer meu trabalho aqui, primeiro eu tenho que comer e pagar as contas para poder te servir. E se você conseguir viabilizar isso por dentro, melhor ainda. Porque, por exemplo, quando eu era só voluntário e não cobrava, eu não ia fazer o tipo de coisa de tipo, tem um processo na segunda-feira, você pode me atender no domingo de manhã? Fica mais complicado. Agora, até essa relação de falar, o cara confiou em mim, confiou tanto que dispôs até de uma grana do bolso para confiar em mim, vou atender esse cara. Não que seja só por isso, mas muitas vezes você vai fazer essa medida, e não duvido aí que o Eduardo, com uma porrada de live, ele vai conseguir atender cada um que precisar para atender lá. Será que vai ser viável ele fazer isso, se ele de repente não diminuir um pouco a carga de trabalho para poder se dedicar a isso? Então essas são os meus questionamentos, e algumas asserções, mas mais questionamentos que eu coloco para o pessoal, para pensar nessa área aí, a gente brinca de capitalismo selvagem lá, mas de falar de dinheiro, vamos ver, e para viabilizar o dinheiro como forma de viabilizar os projetos que a gente quer fazer, inclusive aqui com a comunidade. Beleza, gente?